Bom, oi! Hoje eu quero falar sobre vulnerabilidade de uma forma bem simples, assim como se fosse um bate-papo mesmo. Bom, em termos simples, a vulnerabilidade é basicamente você se expor, é você ser sincero ao ponto de trazer à luz algo de mais oculto que existe dentro do seu coração, dentro do seu ser. E quando a gente fala de vulnerabilidade diante de Deus, é algo muito profundo, porque é como se você expusesse uma ferida para que ela fosse tratada. A ferida a gente vai imaginar aqui como pecado. O pecado nos causa vergonha, nos causa aquele sentimento de, meu Deus, eu não posso aparecer diante de Deus assim, eu preciso consertar isso aqui, porque como que eu pude fazer isso? Só que, ao contrário do que a gente pensa, é justamente nos momentos de maior sujeira que nós precisamos nos expor diante do Senhor. E um exemplo muito bonito de vulnerabilidade da Bíblia é justamente a história de uma mulher que, sabendo que Jesus estava em um certo lugar, jantando à presença de um fariseu, enfim, ela foi lá porque ela precisava fazer algo. Ela precisava demonstrar a Jesus o quanto ela se arrependia dos seus pecados e o quanto ela o amava. E essa história, ela se encontra lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. E no versículo 37, ele diz assim: "E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os pés com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos." Por que esse é um exemplo de extrema vulnerabilidade? Porque, primeiro, considerando o contexto histórico da época, algo de mais íntimo que uma mulher tinha eram os seus cabelos. Tanto que as mulheres só soltavam seus cabelos perante a presença dos seus maridos, em momentos de intimidade, dentro das suas casas. E soltar os cabelos em público era algo escandaloso naquela época. E quando ela se põe diante de Jesus e começa a chorar aos seus pés e derramar o seu perfume, que era algo que ela tinha de mais precioso, e enxugar com os seus cabelos, através desse gesto ela está dizendo: Senhor, eu não me importo que eu esteja escandalizando quem está olhando, mas eu quero, através das minhas lágrimas, demonstrar a minha eterna gratidão, porque eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados e eu me arrependo deles. Então esse exemplo de vulnerabilidade, ele mostra pra gente que Deus não se assusta com a exposição dos nossos erros diante dele, quando a gente erra e assume diante dele que a gente errou e que reconhece que a gente está arrependido. Outro exemplo de extrema vulnerabilidade é a história justamente de Adão e Eva. Adão e Eva, quando desobedecem ao Senhor, a primeira reação deles é se esconderem do Senhor, é se ocultarem. Porque antes, a nudez deles não causava escândalo, não era algo desconfortável. A partir do momento que a desobediência entra na história, a nudez começa a ser algo escandaloso para eles, algo vergonhoso. E aí eles começam a se esconder da presença do Senhor. E o Senhor já sabia o que ele tinha feito. O Senhor já sabia o que tinha acontecido. E aí o que o Senhor faz? Ao invés de repudiar eles e falar assim: não, com certeza você precisa se esconder, porque eu não me agradei do que vocês fizeram. Não, os chama a se expor. Jesus não se assusta e não tem aversão a nós expormos os nossos pecados mais ocultos. Só que muitas vezes a gente pensa dessa forma. Eu falo por mim. A minha oração mais vulnerável de toda a minha vida foi feita alguns dias atrás. Quando eu falei assim: Senhor, eu tenho vergonha de admitir isso, mas estou admitindo. Eu faço isso, eu deixo de fazer isso, eu oculto isso, e isso me envergonha. E eu estou expondo diante do Senhor porque eu sei que com uma ferida exposta é mais fácil de ser tratada. Então, eu estou falando aqui não na posição de alguém que, nossa, é super vulnerável, que super tem propriedade para falar sobre isso, mas para compartilhar algo que tem feito uma diferença gritante na minha vida com o Senhor. Porque, de fato,
meu relacionamento com o Senhor, a minha intimidade com o Senhor, ela mudou muito depois que eu comecei a ser mais sincera do que religiosa. Quando eu passei a ir diante da presença do Senhor, não como alguém que queria agradá-lo para ganhar coisas, mas alguém que vai diante dele primeiro para reconhecer que ele é Senhor e Salvador, não para agradar e ficar chamando ele de santo, 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 só para agradar e ele me concedeu o que eu queria. Mas primeiro, dizer santo, santo, por reconhecer que ele é santo. E depois pedir para que ele tratasse os pecados mais ocultos, alguns que eu tinha até vergonha de admitir para mim mesma que eu tinha. Eu vou ler uma frase de um livro que eu tô lendo, é Invisível o nome do livro. E é uma frase que ilustra, tipo assim, resume todo esse vídeo. A vulnerabilidade é bela para Deus. Ela o incita. Ele se aproxima quando estamos vulneráveis. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18. E depois, mais embaixo, ela vai falar sobre a invulnerabilidade, né, que é o contrário. Ela diz assim: ser invulnerável é ser impenetrável. Mas aqueles que se voltam para Deus e ocultam a face envergonhada no peito divino, são esses que ouvirão o coração de Jesus bater. Enfim, que Deus possa abençoar você com esse vídeo e de todo o meu coração, que possa fazer algum sentido para você. É isso. Tchau!